Para Perfeitamente. iniciar com pontualidade aqui essa nossa assembleia. E antes de iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes, em especial aos dois candidatos. E gostaria de fazer um pequeno esclarecimento antes que os dois candidatos se apresentassem. A Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ela tem estatutariamente e regimentalmente estabelecidas as regras para admissão de acadêmico titular. Antes um pouco esqueci de me dizer, para os senhores que não me conhecem, o professor Nilson, eu acho que me conhece já de outras vezes aqui. Mas o professor Antônio Rodrigo Braga Neto, acredito que não. Embora seja professor da UF, eu também tenha sido, e de vez em quando ainda estou lá pelo Antônio Pedro. Mas eu estou aqui como substituindo, né, o professor Luiz José Martins Romeu, que por um impedimento momentâneo não pôde estar aqui hoje. E devo esclarecer que também não sou um estranho no ninho, porque já fui presidente da Academia da gestão anterior e atualmente eu sou o primeiro vice-presidente. Então, voltando à fala inicial, gostaria de apresentar para os senhores candidatos. Eles devem já estar bem cientes disso, porque, naturalmente, quando fizeram inscrição, receberam o manual do candidato, que nós temos basicamente 4 sequências para admissão como acadêmico titular. A primeira, naturalmente, é a inscrição e o cumprimento de certas exigências. A segunda é colocar para todos os acadêmicos titulares e eméritos o nome dos candidatos com um mini currículo para que eles possam exercer, se quiserem, o direito de veto. A terceira etapa diz respeito ao conselho científico. Todo o currículo e a monografia são enviados para o conselho científico, que emite um parecer esse que é levado à diretoria para que ela convoque uma Assembleia Geral Extraordinária, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para ouvir os candidatos e votar pela sua aprovação ou não. Espero sempre que não, mas é o que manda o nosso estatuto e o nosso regimento. De tal forma que os senhores cumpriram plenamente os 3 primeiros requisitos. E estão aqui hoje para cumprir o último requisito, que é se submeter à Assembleia Geral. A Assembleia Geral Extraordinária, ela é a autoridade máxima. Pode tudo ter corrido normal, mas se a Assembleia Geral negar, infelizmente está negado. E isso é feito através de votação secreta. De forma que a academia envia para todos os acadêmicos, via correio, um envelope explicando as normas do concurso e dentro com outro envelope menor para ser devolvido lacrado, sem identificação, para que seja colocado na urna. Se alguém quiser votar diretamente na sede, também pode ir lá e botar seu voto na urna. Esse é o procedimento que está subjugado ao nosso estatuto e ao nosso regimento. Ninguém ignora que nós vivemos um período anômalo, de forma que a admissão dos senhores foi feita seguindo todas as normas corretas, legais, apenas que algumas situações mais ou menos preenchidas à distância, como é o caso de hoje.
Ideal seria estar convivendo com os senhores lá no nosso auditório. Mas, infelizmente, isso não é possível. Então, a gente substitui isso por essas reuniões virtuais. De forma que a academia estará enviando a todos os acadêmicos, titulares e eméritos, a relação dos 12 candidatos para que todos os acadêmicos, seja titular, seja emérito, coloquem o seu voto aprovando a indicação. De tal forma que essa reunião de hoje visa tornar bastante nítida e bastante clara a posição dos senhores, as qualidades dos senhores bem explicadas, para que todos os acadêmicos possam, convenientemente, fazer o seu julgamento. De tal forma que, normalmente, é preciso dizer que, quando chega nessa etapa em que a reunião é presencial, já se vota. Entretanto, repito, como estão vivendo uma situação anômala, essa votação será encaminhada para os senhores pelo correio, para depois devolverem para os senhores acadêmicos, né? De tal forma que o resultado não sai hoje. De qualquer maneira, eu quero desejar aos 2 candidatos, do fundo do coração, que eles sejam muito bem recebidos aqui, que sejam felizes em suas apresentações. Mas, infelizmente, nós não podemos fugir do nosso estatuto e do nosso regimento. Bom, dito essas palavras, mais uma vez agradecendo a presença dos acadêmicos que se dispuserem aqui a assistir a essas apresentações, eu vou chamar o primeiro que foi indicado aqui, que me parece que foi o professor Nilson Gomes, está certo? Ou não? Não. Não, o primeiro é o Antônio. Braga Neto. Antônio Braga. Então tá. Então deixa eu mudar aqui minha ordem. O professor Antônio Rodrigues Braga Neto, ele é candidato à cadeira número 8. Né? E ele se apresenta aqui com uma monografia que o título já desponta interesse, que é sobre letalidade da neoplasia trofobástica gestacional no estado do Rio de Janeiro. E devo dizer que o professor Braga Neto, ele é professor da UF, ele também atua na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no hospital, naturalmente, como professor da UF, no Hospital Antônio Pedro, e também ele tem todas as qualificações no Brasil e no exterior, de forma que nós esperamos que ele seja bem sucedido, para que nós tenhamos um bom acadêmico aqui na ACAMERJ. Eu vou deixar a palavra com o professor Antônio Rodrigues Braga Neto. Quero me desculpar se não fui muito preciso nas suas qualificações, porém é que eu recebi esse negócio isso aqui muito em cima da hora, então não tive tempo de fazer meu improviso. Ok? Então, com a palavra, o professor Antônio Rodrigues Braga Neto. Boa tarde, professor. Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento pela oportunidade de estar diante de vós e apresentar a minha história e minha monografia. Que a minha saudação inicial possa lembrar a figura do nosso excelentíssimo senhor presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, acadêmico professor Dr. Luiz José Martins Romeu Filho, na figura de quem saúdo os ex-presidentes da ACAMERJ. Saudar também o excelentíssimo presidente do Conselho Científico da ACAMERJ, o acadêmico professor Antônio Luiz de Araújo, na figura de quem saúdo todos os senhores e senhoras acadêmicos. Uma saudação especial ao acadêmico professor Dr. Valdenir de Bragança, a quem eu chamo de o príncipe dos médicos de Niterói,
e saudar também a excelentíssima senhora acadêmica, professora Gesmar Volga Haddad, na figura de quem saúdo todas as senhoras e os senhores acadêmicos presentes nessa reunião. Gostaria de pedir autorização para compartilhar a minha apresentação com os senhores. Espero que todos estejam vendo. Perfeito, perfeito. Maravilha. De modo que meu nome é Antônio Braga e eu venho, nesse final de tarde, muito respeitosamente, apresentar o meu currículo vitae e monografia como parte dos requisitos à Assembleia Extraordinária da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, com fins de ultimar a candidatura à cadeira número 8 deste egrégio sodalício. Para essa apresentação, eu não tenho conflitos de interesse. Aspiro à ACAMERJ uma cadeira iluminada número 8, que é enobrecida por sua patronímica. Coube a Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães, o maior dos obstetras brasileiros, a quem Jorge Rezende dizia que a obstetrícia no futuro dividir-se-ia antes e após ele para iluminar essa cadeira. Tristemente, nos deixou de forma abrupta e recente o já longevo professor Dib Abdallah Shakur, um expoente da nossa especialidade ginecologia e obstetrícia na cidade de Campos. Essa sessão, como bem nos lembrou o professor Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, excelentíssimo, sou o primeiro vice-presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, é essa etapa da candidatura presencial. Mas no meio do caminho tinha uma pandemia. Tinha uma pandemia no meio do caminho. De modo que, nos próximos 30 minutos, eu devo apresentar aos senhores de forma remota o meu currículo e a minha monografia, ficando depois à disposição para a arguição acadêmica. Como diria o poeta, tempo, 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 tempo. Eu sou eu e minhas circunstâncias, asseverou José Ortega y Gasset. E no meu currículo, importante dizer aos senhores que eu me pautei para além dos verbos, senão cuidando para trazer os advérbios. Não que apenas fosse importante fazer, mas, acima de tudo, garantir que fosse bem feito. Sagrei-me médico no ano de 2004, tendo sido aluno do acadêmico professor em memória Jô Ozug, que recentemente nos deixou. Mas foi na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, Casa de Anchieta, hospital fundado em 1582, onde plasmei-me Hipócrates. Tornei-me especialista em tocoginecologia, forjado na 33ª e 28ª enfermaria, sendo especialista em ginecologia e obstetrícia pela Associação Médica Brasileira. Foi pelas mãos de Jorge Rezende e Paulo Belfort que palmilhei a especialidade, ainda jovem e imberbe. Foi com eles que conheci as minúcias da especialidade. Foi onde ganhei origem, linhara, tessitura e pedigree. Transmutada essa relação com o passamento desses professores que hoje repousam no Undiscovery Country, foi com o professor Carlos Antônio Barbosa Montenegro e Jorge Rezende Filho que ganhei a astúcia na especialidade, aninhando-me com eles e permanecendo junto a eles até a passagem recente do professor Montenegro. Impossível dizer que não fora na Misericórdia onde aprendi tudo na medicina, nesse hospital quarto-centenário onde repousa as minhas raízes. Mas tornei-me estrangeiro quando tive que sair do Rio de Janeiro para adquirir a expertise para exercer a minha real vocação, do latim vocare, ouvir a voz do próprio coração. Queria ser professor de medicina. Para tal, galguei o mestrado e o doutorado na Universidade Estadual Paulista.
sendo que fui galardoado com a minha dissertação de mestrado com o prêmio Madame du Rocher, da Academia Nacional de Medicina, e com o meu doutorado com o prêmio Miguel Couto, na Academia Nacional de Medicina. Continuei aprimorando-me na Universidade Estadual Paulista com 2 estudos de pós-doutorado, até que surgiu um movimento que tornou invulgar a minha trajetória, fazendo um pós-doutorado na Harvard Medical School e no Imperial College of London. Esses espaços me marcaram profundamente, pois foi quando conheci aquilo que havia de mais inovador e o que viria a se tornar essencial na seara que eu palmilhava. Ganhando não apenas grandes mentores como o professor Ross Berkowitz e Donald Goldstein, dos maiores especialistas da minha área, como também mercê de bolsa do Ciência Sem Fronteira, estive em Londres, primando da confiança e amizade do professor Michael Seckl, então presidente da Sociedade Mundial do Estudo das Doenças Trofoblásticas. Atingi uma importante e hoje pouco comum trajetória universitária ao defender a minha livre docência em obstetrícia na Universidade Estadual Paulista. Pouco mais de 9 anos do meu mestrado. Numa prova teórica, prática, de tese, memorial, eu consegui, diante de uma banca luzida, representada pela titular da Unesp, pelo titular da UFRJ, titular da Paulista, titular da USP, obter um título que pode até ser demodé a alguns olhos, mas que foi extremamente importante para o meu desenvolvimento acadêmico. Isso posto, consegui realizar os meus grandes desejos para dar vazão à minha vocação. Sou professor de obstetrícia da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, postos que obtive ao galgar o primeiro lugar nos concursos públicos a que me submeti. Ao exercer o magistério superior, aninhei-me em sociedades médicas, tendo sido presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina e tendo a oportunidade de divulgar importantes aspectos ligados às humanidades médicas. Como já diria Goethe, quem não conhece a história de sua especialidade, nada de sua especialidade conhece. Da mesma forma, fui presidente reeleito da Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional, tema que devoto às últimas 2 décadas da minha vida, assim como diretor da Comissão de Doença Trofoblástica da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro e presidente da Comissão Nacional Especializada dessa doença da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Importante dizer que, ano passado, fui elevado a membro do Comitê Executivo da Sociedade Internacional da Doença Trofoblástica Gestacional, mostrando a importância dos estudos colaborativos internacionais a que temos feito. Sob o ponto de vista associativista, tenho atuado no CREMERGE desde o ano de 2014, membro da Câmara TED de Ginecologia e Obstetrícia e atualmente também membro do Grupo de Trabalho Materno-Infantil, procurando sempre pautar as melhores condições éticas e dignas de trabalho para o correto exercício do ato médico, em especial na minha interface, que é a ginecologia e obstetrícia. Com os anos se avolumando, começou o meu profundo interesse nas academias médicas. Academia que tem no modelo grego do academos, a reunião de homens que se dedicam intelectualmente para buscar melhores soluções para a vida, me impulsionou eu que sou um homem que gosto das penas, a me candidatar e ser eleito à Academia Brasileira de Médicos e Escritores, presidida pelo valoroso acadêmico, nosso professor Leslie Aluan.
Da mesma forma, fui eleito membro da Academia Brasileira de Medicina Militar, que também é presidida pelo acadêmico general Oiticica. O maior desafio que estou vivendo na minha vida atualmente foi ter recebido o convite do ministro da Saúde do Brasil para dirigir um departamento de ações programadas e estratégicas do Ministério da Saúde. Desafio que tenho feito desde agosto de 2020, em meio à maior crise sanitária brasileira da última centúria. Um desafio imenso, pois sob esse departamento está a saúde das crianças, a saúde dos adolescentes e jovens, a saúde de mulheres e de homens, a saúde da pessoa idosa e a saúde mental no nosso país. Todas as políticas estratégicas para os ciclos da vida são definidas nesse departamento, cuja responsabilidade é hercúlea e que nesse momento repousa sobre meus ombros. Apenas para ilustrar, foi de nossa lavra e do nosso grupo o manual de recomendação para o tratamento de gestantes e puérperas frente à pandemia de Covid-19. Mas Galileu Galilei dizia que devemos medir o que é mensurável e tornar mensurável aquilo que não é. De modo que passarei nos próximos minutos a trazer algumas questões exegéticas do meu currículo. Tive a oportunidade de receber 114 prêmios e títulos, dentre os quais eu saliento o Prêmio Madame do Rocher da Academia Nacional de Medicina, Prêmio Miguel Couto da Academia Nacional de Medicina, Prêmio Luiz Carlos Safortes Pinheiro da Nacional de Medicina, Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina Joaquim Cândido Soares de Meirelles e o Prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina José Martins da Cruz Jobim. Sou, nesse momento, membro do programa Jovem Liderança Médica da Academia Nacional de Medicina. Publiquei 107 artigos em revistas indexadas, tendo um índice H do Google Scholar de 16. De livros, capítulos de livros, quase 1 milhar de apresentação em congressos, mais de 140 eventos médicos organizados. Saliento que da minha produção intelectual, o que julgo mais relevante é ser hoje um dos editores do best-seller de obstetrícia nacional, o Tratado de Obstetrícia do professor Rezende. Formei alunos de graduação, especialistas em ginecologia e obstetrícia, mestres, doutores e pós-doutor, porque professor tem que deixar legado. Para isso, nas pesquisas, obtive recursos extramuro, mostrando o quão importantes são os trabalhos que temos feito aos olhos das agências financiadoras. E, nesse momento, fui indicado para uma bolsa de produtividade de pesquisador do CNPq. Por fim, dizer do meu currículo, essa plataforma chamada Expertscape, que lista os especialistas de acordo com as suas áreas de expertise, que fui considerado, nesse ano, o 5º especialista no mundo em termos de estudo da doença trofoblástica gestacional, colocando a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro e a nossa Universidade Federal Fluminense ao lado do Charing Cross Hospital de Londres e do Brigham and Women's Hospital da Universidade de Harvard, em Boston. Perdoe-me se a extensão dessa carta já vai longa, mas é que não tive tempo de fazer uma menor, dizia Padre Antônio Vieira. Mas, da mesma forma, me lembro de Fernando Pessoa, quando dizia: para ser grande sem inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe o quanto és no mínimo que faz, assim, no lago a lua toda brilha, porque alta vive. Eis que vos apresento a monografia de ingresso à CAMERG. Estudei a letalidade da neoplasia trofoblástica gestacional no estado do Rio de Janeiro. É a neoplasia trofoblástica gestacional uma complicação da doença trofoblástica gestacional que, vejam os senhores, tumultua uma a cada 200 a 400 gestações no Brasil, sendo 5 a 10 vezes mais comum nos Estados Unidos e na Europa. Importante dizer que a mole datiforme, a forma mais comum dessa doença, tem não apenas a sua importância clínica obstétrica, como também médico-oncológica, uma vez que
pode evolver para as formas malignas e metastáticas, em especial o coriocarcinoma, ocasionando a neoplasia trofoblástica gestacional. A história natural dessa doença sofreu uma mudança invulgar quando, em 1956, esses dois pesquisadores do National Cancer Institute, Min-Shu Lee e o professor Roy Hurts, descobriram uma substância que viria a ser um dos primeiros quimioterápicos da medicina, que eles à época chamaram de ametopterina, que hoje nós conhecemos como Metrexate. Isso fez, quando eles publicaram esse trabalho, gerar um prefácio enigmático. God made the cancer and the man made the cure. Deus fez o câncer e o homem fazia a cura, e isso é, para essa doença, uma verdade há mais de meia centúria. No Brasil, o primeiro centro organizado para o tratamento de neoplasia trofoblástica estacional foi a Misericórdia. Trabalhos pioneiros do professor Jorge Rezende, professor Paulo Belfort, subsidiados pelos préstimos anátomo-patológicos de Zé Maria Barcelos, na 33ª Enfermaria, centro que irradiava o saber obstétrico nas décadas de 60, 70 e 80 no nosso país, fez pontificar o primeiro e mais organizado centro dessa doença nas nossas terras. Eis aqui o prontuário da primeira paciente atendida com essa doença no dia 30 de junho de 1960. Com o fechamento da maternidade da Santa Casa, esse serviço foi transladado para a maternidade escola da UFRJ e para o Hospital Universitário Antônio Pedro, onde atuo como professor de obstetrícia e responsável pelo ambulatório dessa doença, que granjeia a terceira maior experiência no mundo no estudo dos tumores trofoblásticos. Quando pensamos em letalidade dessa doença, o que vimos na literatura são relatos de caso, poucas séries de caso, e naqueles números maiores apenas reportando os casos onde houve morte dessas pacientes, sem compará-las com aquelas que viveram, tornando impossível identificar fatores prognósticos para a letalidade dessa doença. É que é importante, senhoras e senhores acadêmicos, diferenciar letalidade de mortalidade, uma vez que mortalidade estuda o denominador populacional, enquanto a letalidade estuda aquelas acometidas por essa doença. Foi o objetivo da minha monografia estudar a letalidade da NTG ao longo dos anos no estado do Rio de Janeiro. E como objetivos específicos, apresentar a taxa de letalidade da NTG, identificar os fatores de risco associado ao óbito, bem como analisar o comportamento dessa letalidade ao longo dos anos. Para tal, vale-me de um estudo retrospectivo colaborativo de base hospitalar, através de consulta de bancos de dados, prontuários médicos de pacientes acompanhadas no Hospital Universitário Antônio Pedro, na maternidade escola, que tem o banco de dados herdado da maternidade da Santa Casa, da Misericórdia do Rio de Janeiro, pacientes atendidas da década de 60 até o ano de 2017. Estudo apropriadamente aprovado pelos comitês de ética e pesquisa de ambas as instituições. Utilizamos uma estatística elegante que nos permitiu criar modelos de regressão de risco proporcionais de Cox para identificarmos exatamente quais são os fatores intimamente implicados com o desfecho tanásico. Partindo de um banco de dados de 10.000 mulheres com doença trofoblástica gestacional e 1.600 casos de neoplasia trofoblástica gestacional, consignamos 71 mortes. Quando avaliamos as características clínicas e terapêuticas das pacientes que sobreviveram, comparando-se-lhes com aquelas que morreram, observamos diferenças nesses dois grupos. Notem, as senhoras e os senhores, que aquelas que morreram tinham níveis de HCG mais elevado, histologia de coriocarcinoma, história de gravidez não molar, um maior intervalo entre o término da gravidez e o início do estadiamento, ocorrência de doença metastática, bem como metástases em fígado e cérebro, scores prognósticos mais elevados, tratamento fora de centro de referentes, necessidade de cirurgia e radioterapia. Mas quando submetemos essas variáveis significativas à regressão logística multivariada, vemos que apenas a histologia de coriocarcinoma, bem como
ocorrência de doença metastática, ausência de quimioterapia no tratamento, scores prognósticos mais elevados e tratamento fora de centro de referência estava significativamente associado ao desfecho letal das mulheres com neoplasia trofoblástica gestacional acompanhadas no estado do Rio de Janeiro. Quando fazemos uma análise em diferentes períodos de corte, vemos que há uma queda em todos os cenários, tanto na NTG de alto risco, quanto da de baixo risco, quanto em todos os casos, queda significativa com o passar dos anos, mostrando que o centro de referência foi capaz de incorporar novas tecnologias para diagnóstico, novas estratégias de tratamento e, acima de tudo, garantir sobrevida e, como nós dizemos, cura dessas mulheres. Concluímos nessa monografia que a taxa de letalidade da NTG no estado do Rio de Janeiro é de 4%. Que os fatores de risco para óbito por NTG incluem tratamento fora de centro de referência, gestação antecedente não molar, histologia de corocarcinoma, um score de risco elevado acima de 7 e a presença de doença metastática. Assim como, ao longo da última meia centúria, a letalidade da NTG no estado do Rio de Janeiro, tanto na doença de alto risco como na de baixo risco, declinou em mais de 90%. Por sem dúvida, essa monografia traz uma aplicabilidade clínica inconteste, uma vez que eu não consigo intervir no qual tipo de gestação que originou a neoplasia trofoblástica, não consigo intervir na histologia ou no score de risco, nem mesmo na doença metastática. O único fator modificável para a ocorrência de morte materna, de letalidade em mulheres acometidas por neoplasia trofoblástica gestacional é o segmento desses casos feitos em centros de referência. E esse é o mantra que repetimos nas nossas salas de aula, orientando para que os nossos alunos, egressos e mesmo os colegas da especialidade possam referenciar de forma ampla e abrangente as mulheres acometidas por essa contrafação reprodutiva aos centros de referência do nosso estado, que de porta aberta são nosso Hospital Universitário Antônio Pedro, vinculado à Faculdade de Medicina da UF, e a nossa maternidade escola da UFRJ, onde acolhemos de forma pública, gratuita, de qualidade, todas as mulheres que a nós recorrem acometidas por esse evento bissexto da gestação. Importante dizer que esse trabalho ele reflete o brilho de uma equipe iluminada e cujas limitações encontram nas minhas próprias fraquezas. Que as minhas últimas palavras feitas nessa apresentação possam salientar que nada do que lhes disse é tão importante, senão o meu desejo sincero de estar entre vós. Nada das minhas qualificações é preponderante para ser aceito, mas eu lhes digo e garanto que gostaria de ter assento entre vós, de cruzar os umbrais dessa academia para poder sorver da maravilhosa companhia das senhoras e dos senhores acadêmicos, aprender os rituais e a liturgia da ACAMERJ, servir a ACAMERJ com os meus sentimentos, com os meus músculos e com o meu intelecto, e, acima de tudo, concorrer para o engrandecimento da medicina no estado do Rio de Janeiro e no nosso país, servindo a nossa sociedade para construir um espaço mais justo e solidário para as nossas pessoas. Obrigado pela atenção das senhoras e senhores e fico à disposição no tempo que ainda me resta para a eventual arguição das senhoras e senhores acadêmicos. Vamos dar sequência, colocando aí um tempo de 5 a 10 minutos para algum acadêmico fazer qualquer pergunta, qualquer observação. A princípio, eu gostaria de dizer que o professor Antônio Braga apresentou um brilhante currículo, um currículo que, naturalmente, ou na idade dele, não tinha nem a metade, e que apresentou também uma monografia muito interessante. Eu não sou do ramo, mas ele foi muito didático e eu consegui entender perfeitamente a sua mensagem. De forma que deixo aberto aí para quem quiser se manifestar.
Ok? Luiz Augusto, você está me cedendo a palavra? Silvio? Quem quiser. Está aberto. Bom, então eu vou falar alguma coisa, já que ele falou que é Antônio Braga, né? Mas eu gosto mais do nome Antônio Rodrigo de Braga Neto. A total é inteiro. Braga Neto, ou Braga, ou Antônio Braga, o nome inteiro. Eu, que estive analisando o seu currículo e também a monografia. Eu vou dizer para você com toda sinceridade, você falou que poderia ficar nervoso. Nervoso que eu. Sabe por quê? Eu vi um candidato que iniciou lá em Resende e mudou praticamente para dentro da Santa Casa, onde a gente sabe, quase todos nós passamos algum tempo lá, onde os mestres de medicina sempre estiveram por lá. E você teve a sorte, né, que veio pelas mãos de Paulo Belfort e Jorge Rezende. Dentro da sua formação, eu vi que você passou por quase tudo quanto é cadeira, disciplinas, e essas disciplinas as pessoas que a gente conhece, como a parte da família Paulino e outros que compõem o quadro clínico de professores da Santa Casa. Eu vi que também seu currículo ele foi assim muito rápido. E uma das coisas que eu estranhei dentro dessa sua rapidez, eu me questionei quando você terminou medicina e você não chegou a fazer residência. Evidentemente que eu considero no seu currículo que você foi residente sempre. Quando você fez, você já entrou para fazer especialização, como dentro do currículo que a gente, quando está orientando na universidade, a gente orienta para que faça uma residência que tenha pelo menos uma parte. Mas eu realmente desconsidero isso no seu caso. Eu vejo que você já fez uma especialização já diretamente também para aquilo que você se propôs, e tanto com os seus orientadores quanto você se propôs para fazer essa especialização que você fez. Dentro dos seus pós-doutorados, e quando você chega à livre docência, mas ainda há pouco você falou de livre docência, porque a gente sabe, dentro do currículo federal e estadual, a livre docência, desde 1969, ela se tornou um título, realmente é uma prova onde se considera tudo para ter uma prova prática aí com vários professores. Dentro das pessoas que fez parte dessa sua livre docência, eu procurei olhar, mas eu acredito que essa pessoa é muito considerada por você, e acredito também na Universidade lá de São Paulo, que é a Isildinha. E acredito que ela seja um notório saber. Por quê? Porque, além disso, foi quando você foi para o exterior, ela foi quem estava te orientando e você galgou postos e estagiou e fez sua pós-graduação no exterior. Uma das coisas que eu quero é elogiar, porque é muito difícil criticar você. Porque você veio numa conduta, e essa conduta sua em cima de um currículo, você foi muito objetivo. Pouca gente eu vi isso na vida. Sempre acompanhei muito os professores, mas você foi direto. Você, além de fazer isso, você, quando passou para a parte do professor, você
se enganjou com autoridades, onde você teve a oportunidade de pegar CNPq, CAPES, e você não usou isso só para você. Você formou gente, que é o que a gente almeja, que as pessoas que estão dentro desse processo acadêmico, ele tenha isso, não só obter as vantagens para si, mas de formar gente. E quanto quando você passou para as sociedades de ginecologia obstetrícia, você acabou pegando liderança, você acabou se formando, e muito interessante, que o Luiz Augusto também gosta muito disso, da literatura e da história da medicina. Quanto à sua monografia, eu também achei irreparável. A única coisa que eu coloquei aqui nessa sua monografia não foi contestação, foi um elogio. Como você, no seu currículo todo, você sempre pautou em conseguir primeiros lugares, em conseguir sempre os elogios e tudo, eu quero acrescentar à sua monografia também o meu, de ser uma aprovação com nota já de louvor. É isso que eu teria a dizer. Muito obrigado, professor. Estou aguardando. Professor Luiz, tá no mudo, tá no mudo. Opa. Eu tinha perguntado se mais alguém queria se manifestar. Peço só que seja bem conciso, Antônio, porque é da hora que já está avançada. O senhor quer que eu fale, professor? É isso? Desculpe. Não, o Antônio... Eu gostaria que você falasse. O Antônio Luiz, acho que queria falar. Está sem som. Liga aí. Sem som. Está vendo algum impedimento ou teria que falar mais alguma coisa? Está sem som. Abre o microfone, Antônio. Sou eu que devo falar? Não, Antônio Luiz. É Desculpe. que ele está falando, mas não está saindo. Luiz Augusto, quem tem que falar agora é o candidato. Bom, vamos passar então para o Antônio Braga para responder ao professor Ciro. E depois nós vamos dar sequência à reunião. Professor, queria primeiramente agradecer as suas considerações, dizer que fico muito feliz de ouvir os seus elogios e um pouco emocionado quando o senhor cita as minhas origens, né? Cita a questão de Resende, né? E aí me lembro um pouco da figura do Dom Casmurro, né? Que tenta unir as duas pontas da vida, né? E sempre o regaço materno borborindo dentro da sua mente. Quando eu tive a oportunidade de, na Santa Casa, passar pelo serviço do professor Fraga, de clínica, no serviço do professor Augusto Paulino Neto, de cirurgia, foram momentos gloriosos da minha vida. Ali era um menino, um jovem imberbe, cheio de esperança, sonhos, e conviver com esses gigantes da medicina. Quando me formo, a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro não tinha um programa de residência organizado. O que existiam eram as pós-graduações. E eu não me via em nenhum outro serviço que não aquele do professor Jorge Resende Paulo Belfort.
Então, eu, inclusive, morei na Santa Casa nesse período, e, por certo, ali eu fiz um modelo de imersão em serviço, que era uma residência médica, com a diferença que eu não tinha bolsa. E quando termino a minha especialização em ginecologia e obstetrícia, com o professor Rezende, professor Alquinda Soares, eu presto a prova de título de especialista para poder ser especialista em ginecologia e obstetrícia através da sociedade de especialidade. Com relação à velocidade com que eu fiz as coisas, uma ânsia grande apenas de poder me qualificar e servir. Eu queria ser professor, sabia que para tal eu tinha que ter qualificações e busquei-as diuturnamente, sem cansaço, não me limitando às fronteiras, à língua, e dediquei-me tudo. O professor Rezende falava para mim, eu não te peço muito, eu te peço tudo. E a ele eu dei tudo. A professor Jorge Rezende e o professor Paulo Belfort. Consegui, vindo de uma família sem médicos, de um sobrenome sem nenhum relevo, conseguir ser admitido por concurso nas escolas médicas mais importantes do nosso país, a nossa UF, a nossa UFRJ, onde hoje tenho a honra de repetir as vozes que não mais falam de Jorge Rezende e Paulo Belfort, que palmilham o meu magistério, que povoam a minha mente e o meu sonho. Se cheguei até aqui, foi porque recebi o que deles eu tinha de melhor para receber. Eu espero que isso seja agradável aos olhos das senhoras e senhores acadêmicos, para, mediante a benevolência de vocês, me agraciar com a oportunidade da convivência na CAMERS. Parabéns, Braga Neto. Gostei muito do seu trabalho, viu? Parabéns. Muito obrigado, professor. Parabéns mais uma vez, Braga. Obrigado, professor. Então, vamos agora dar sequência. Obrigado ao nosso candidato, Antônio Braga. Antes de passar para o professor Nilson, eu gostaria de deixar um aviso que eu posso deixar para o final e esquecer. É que essa assembleia ela está sendo gravada, de tal forma que se algum presente quiser mais tarde ou qualquer outro dia consultá-la, fica muito fácil estar no site da CAMERS. E também eu conclamaria que os colegas ajudassem, mas a academia já vai fazer isso também, comunicar a todos os colegas, todos os confrades e confreiras da CAMERS, que existe essa disponibilidade no nosso site, para que eles possam, na hora de votar, fazê-lo de maneira mais consciente possível. Bom, então vamos dar a seguir. Eu vou agora passar a palavra para o professor Nilson Gomes, que é candidato à cadeira número 18, cujo patrono é Jorge Moraes Grey. O professor Nilson Gomes, ele é titular da disciplina de Saúde da Mulher da Universidade de Iguaçu. Claro que ele tem outros títulos, mas eu não vou gastar esse tempo aqui, porque com certeza ele, na sua apresentação, vai nos mostrar também alguma coisa. Então, eu deixo a palavra para o professor Nilson, para que nesses próximos 30 minutos, ou mais algum minuto ou outro tolerável, para ele fazer a sua apresentação. A monografia do professor Nilson Gomes é intitulada de Clamídia tricomatis em gestantes sifilíticas. Então, também espero que ele seja muito feliz na sua apresentação e que possa receber os mesmos encômios que nós tributamos ao professor Antônio Braga. Boa noite. A palavra. Boa noite a todos, já no avançar do horário.
peço desculpas a todos. Agradeço ao professor Luiz Augusto Pinheiro pela honrosa participação neste dia, representando o professor Luiz Augusto, o nosso presidente, o professor Renato Romeu, desculpe, nosso professor, presidente Luiz José Martins Romeu Filho. Fica muito complicado falar depois do Braga, né? Porque a sua eloquência é uma coisa já conhecida e soberba. Mas soberba no sentido de agradável, não no sentido pejorativo jamais. Minha monografia, ela visou especificamente atendimentos que me preocupam desde a minha fase de acadêmico de medicina. Me formei em 1982 pela Universidade de Iguaçu e, desde então, nos braços de nosso Luiz Beethoven Dantas do Amaral e da professora Ana Lídia Dantas do Amaral, tivemos a oportunidade de iniciar na cadeira de obstetrícia. Foi através dele e depois, posteriormente, com o professor Pietro Novellino, na disciplina de cirurgia geral, onde eu fiz a pós-graduação, porque eu acreditava que os obstetras deveriam ter também a sua iniciação plena em cirurgia geral. Porque no nosso dia a dia da especialidade, nós perdemos muito da essência da cirurgia geral. Quando nós falamos na cirurgia, na cesariana, pela técnica de Kerr, modificada por Pfannstiel, que com a incisão de Pfannstiel, os obstetras praticamente perderam, né, o hábito de fazer o inventário da cavidade abdominal. Então, vou dar início à minha apresentação. Não vou cansá-los demais com ela, mas vou pedir a vocês que essa monografia ela traz especificamente para concorrer à cadeira de número 18, em que nós tivemos o nosso patrono, grande Jorge de Moraes Grey, cirurgião geral e médico, teve uma carreira brilhantíssima. Desde que me formei em 1982 pela Universidade Iguaçu, então Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu e Hospital Escola São José, onde eu me tornei também diretor médico e por lá fui diretor médico durante 22 anos, tendo a oportunidade de fazer 7 residências médicas credenciadas junto ao MEC. Tive a oportunidade também de ser um dos fundadores da Associação Brasileira de Educação Médica, egressa do Departamento de Hospitais de Ensino, em que era um único departamento minúsculo. Isso foi na década de 90, na cidade de Manaus. E naquela época já muito me incomodava Oi, eu terminei. Eu estou indo para lá para resolver algumas coisas. Fico... Alô? Oi? Sim, professor. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Pensei que não estivesse. A apresentação também está na tela, não é isso, professor? Tudo ok. Ok. Tranquilo. Me lembro recentemente de uma discussão da academia em que várias vezes foi perguntado se estava ou não por falhas de transmissão.
Então, na realidade, desde a minha época de formação, eu muito me preocupei com o aspecto tracomatoso da cervix uterina. E naquela época, na década de 80 e 90, nós não tínhamos ainda os recursos suficientes, nem de diagnóstico laboratorial, e a anamnese, o exame físico, era o que mais se aprimorava. Então, a Chlamydia trachomatis, ela vem sendo enunciada a nível de humanidade desde antes de Cristo, na China, na Suméria, no Egito, e, mais recentemente, depois de Cristo, na Roma Antiga. E por que ela me traz uma grande preocupação? Porque o aspecto rugoso, edemaciado, um sangramento em lápis do colo do útero, faz com que haja uma presunção, uma hipótese diagnóstica, pelo menos, da presença da clamídia. E o que nós verificamos em todos os livros, na maioria dos livros de obstetrícia, nós verificamos pequenas menções à clamídia, muito poucas. O próprio antecessor a mim, o Braga, ele, na revisão agora, na 6ª edição de obstetrícia, com gravidez normal e patológica do Greig, ele já fez uma menção mais extensa, dedicando quase 3 páginas sobre a Chlamydia trachomatis. Então, antigamente nós não tínhamos muita oportunidade de fazer com que o diagnóstico fosse feito, a não ser pela hipótese diagnóstica do exame clínico a nível até de espéculo vaginal. Então, nós, como formadores de opinião, nós temos a obrigação de transmitir aos nossos alunos a realidade de nossos pacientes. Quando nós falamos em informar e informar, Karl Marx, e nada a ver com um outro pensador, ele diz que a educação da maioria das pessoas termina após a formatura. A do médico significa uma vida inteira de estudo incessante. Isso é mais atual do que nunca, porque quando nós, e eu incito os nossos alunos a perguntarem aos seus obstetras, né, por onde eles passam, quantos fizeram o diagnóstico clínico da Chlamydia trachomatis. E a resposta é pífia. Então, na realidade, nós temos realmente que incentivar. E por que eu escolhi a Chlamydia junto com a sífilis e não com a blenorragia? Especificamente porque hoje, tanto a Chlamydia quanto a sífilis são consideradas epidemias locais. Estados Unidos, Europa, Brasil, América do Sul e América Central. E, na realidade, nós vivemos uma pandemia, né, tanto da Chlamydia quanto da sífilis. E é praticamente impossível nós falarmos em Chlamydia e só falarmos em sífilis. Nós ainda não temos nenhum método auxiliar de laboratório para a blenorragia, mas já temos, em torno de 10 a 15 anos, a possibilidade, ao nosso alcance, exames complementares de confirmação de diagnóstico, independente da hipótese diagnóstica clínica feita. E temos aí, gostaria de citar o professor Valdir Monteiro Pinto, na sua tese de doutorado, em 2012, ele já citava a Chlamydia trachomatis em seu trabalho de doutorado. Então, formar e informar é uma obrigação de todos nós, professores. E se nós, como mestres antigos diziam, se nós não pensarmos em determinadas doenças, nós não queremos fazer o diagnóstico dessas doenças. Hoje, a nível de diagnóstico de pré-natal, se nós formos verificar as notificações compulsórias
existentes a nível Brasil sobre a clamídia são praticamente inexistentes. Então, é de suma importância que ela seja trazida à baila. E aí nós precisamos, para trazer especificamente a clamídia trachomatis à baila, à discussão, à lembrança não só dos profissionais médicos, mas de nossos alunos, falar sobre ela. E mais do que falar sobre ela, é quantificar na medida do possível. Uma das coisas que a gente trouxe no trabalho feito foi o custo a nível Brasil durante o ano de 2000 a 2010 com relação às pacientes internadas no Sistema Único de Saúde. Esse custo, em 10 anos, foi de 143 milhões de reais, trazendo também uma grande perda em recursos financeiros de uma doença que poderia ser especificamente tratada a nível ambulatorial sem que houvesse a necessidade da sua internação. Então, ela foi uma pesquisa quantitativa, descritiva, bibliográfica e laboratorial, feita com os acadêmicos ainda no programa de iniciação científica, no ambulatório da Unidade de Saúde Vasco Barcelos, pertencente ao município de Nova Iguaçu, com o apoio, inicialmente, do nosso querido e amado mestre Alberto Carneiro, que promoveu e facilitou não só o desenvolvimento da pesquisa da clamídia, mas antecedente a essa, uma pesquisa específica de sífilis, com o programa de iniciação científica dos acadêmicos da Universidade de Iguaçu. E aqui falar de uma grande ressalva, e a partir do trabalho realizado sobre sífilis em 2018, nós conseguimos diminuir em 50% a sífilis congênita na maternidade municipal Mariana Bulhões de Nova Iguaçu. A partir do conhecimento, da nossa população-alvo, no caso específico ainda sobre a sífilis, houve uma mudança comportamental a nível de gerenciamento das unidades básicas de saúde, em que se conseguiu, sob a batuta do professor Roberto Carneiro e do nosso atual secretário de Saúde, Manuel Barreto, que era o responsável à época pelas unidades básicas de saúde, fazer com que houvesse uma antecipação de tratamento para as gestantes sifilíticas em 3 meses. De uma maneira bem prática e objetiva, a paciente, na realidade, é feito o teste e inicia-se o tratamento no primeiro dia que ela vai para marcar a sua consulta, e não 90 dias depois, quando ela passa a trazer os exames solicitados na segunda consulta, a segunda ida à unidade básica de atendimento. Então, nessa sequência de eventos, é que nós demos sequência para a confecção da clamídia trachomatis. E foi elaborado a seguinte confecção. As pacientes que, ao chegarem ao ambulatório, às unidades básicas de saúde, tinham o seu teste rápido para sífilis positivadas, elas eram encaminhadas para o ambulatório de ensino na segunda-feira subsequente, onde ali nós, junto com os alunos, fazíamos a pesquisa com a coleta de material endoscervical. Nós sabemos que a clamídia trachomatis é uma bactéria gram-negativa que tem um tropismo muito grande pelas células libertadoras ciliares, liberadoras de mucina, como da endocélice. E aí, o Comitê de Ética em Pesquisa fez a sua apreciação e a sua autorização, e aí nós começamos a desenvolver o trabalho que foi realizado durante um período de 4 meses, que é o período lotivo de um semestre da Universidade de Iguaçu. Então, o critério de inclusão das pacientes era especificamente a presença de sífilis, identificada no teste rápido.
E, na sequência, nós fazíamos o teste imunocromatográfico para a clamídia, em que era um teste rápido, objetivo e que nos dava resultados muito consistentes. Então, do total dessas pacientes, nós tivemos 52 pacientes positivadas para a clamídia trachomatis. E aí começamos a fazer algumas avaliações. Então, essas imagens que estão nos mostrando na figura 1, pessoal do arquivo meu pessoal, realizado durante o trabalho de coleta da clamídia, onde os ambulatórios de ensino aqui da unidade Vasco Barcelos, no município de Nova Iguaçu, a universidade montou a estrutura com colposcópio, camas, mesas de exame clínico e ginecológico e assim por diante. E quando nós falamos que o diagnóstico de presunção já começa pela visualização, essa figura 1, ela já mostra um colo uterino bastante alterado, né, com seus vasos hipertróficos, com uma secreção bastante purulenta, com sinais de agentes anaeróbicos, assim como a figura 2, também realizada durante o trabalho de identificação. E não só a clamídia e a sífilis, mas encontramos algumas outras doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis, como hoje é designado. Então, esses aspectos, né, de colo, independente de ter o colposcópio ou não, eles já são bastante significativos no sentido de nós passarmos a pensar de maneira muito franca e objetiva na presença da clamídia trachomatis. A anamnese é uma coisa que é indispensável no dia a dia de nós médicos e de nossos alunos, que estão em formação, obviamente. E aí nós estratificamos principalmente 3 elementos básicos que batem com quase todas as estatísticas, mas que até hoje, passados séculos antes de Cristo e séculos pós-Cristo, milênios, nós ainda não conseguimos dar uma solução definitiva. Então, nessa estratificação, nós conseguimos identificar, primeiro, né, a quantidade de número de parceiros expondo essas pacientes à condição da transmissibilidade da clamídia trachomatis. As pacientes negras e pardas também foram preponderantes nesse trabalho. Chama muita atenção as solteiras e a baixa escolaridade. Então, esse é um grupo de risco em que a gente não consegue ainda uma abordagem ideal e suficiente. Nós estamos numa época da mídia, da transmissão, do zap, né, do celular e da própria informação televisiva. E até hoje nós ainda não conseguimos uma forma efetiva de atingir a essas pacientes menos favorecidas socio e culturalmente. E aí eu isolei um caso clínico específico, por mim atendido no Hospital Pedro II, onde eu estava de plantão e era também o responsável na época pela coordenação da maternidade do Pedro II, nessa época, e eu recebi uma paciente trazida pelo Corpo de Bombeiros em estado de choque séptico, com 32 anos de idade, a altura de fundo de útero de 34 centímetros, e essa paciente, especificamente, ela já apresentava a ausência dos batimentos cardiofetais. E aí, ela foi diretamente ao centro cirúrgico, e como meu antecessor gosta de falar, é a cirurgia de Porro, ou a esterectomia cesariana, ou cesariana esterectomia.
A síndrome de Fitz-Hughes é uma das piores evoluções que nós poderíamos ter dentro da obstetrícia, da gestante, da mulher pejada. Porque antes disso, ela pode abortar, ela pode sofrer a endometrite, ela pode sofrer a destruição das tubas uterinas e assim sucessivamente. O que nos chama a atenção nessa paciente, lá do Pedro II, há 8 anos atrás, foi justamente um feto que estava já formado, completo, né? E que tinha tudo para ser alguém do futuro desta nossa nação. E nós identificamos com precisão, né, a criança em seu receptáculo uterino, com a sua placenta completamente aderida, implementada, acoplada, né, de forma correta e adequada, um cordão umbilical perfeito, uma criança sem nenhuma alteração, nem morfológica, nem citológica. E ao pesarmos essa criança, nós encontramos uma criança a termo com 3.200 quilogramas, com 3,2 quilogramas. O que nos cria uma certa perplexidade de algo que poderia ser plenamente evitável se nós tivéssemos, a nível de pré-natal, a rotina adequada na inclusão também de pesquisas para a clamídia trachomatis. Volto a repetir que a minha escolha por esse tema de monografia foi especificamente pelos efeitos deletérios que essa doença causa ainda nos dias de hoje. Então, me ative especificamente à obstetrícia, não quis adentrar nas patologias oculares, tanto de adultos quanto de recém-natos, com relação à clamídia trachomatis. Então, a conclusão, nada mais é do que chamar a atenção para as infecções sexualmente transmissíveis e, especificamente no caso, a clamídia trachomatis, para a sua inclusão de rotina de pré-natal. A população-alvo é algo que nos deixa muito tristes, porque quando nós pegamos as pacientes jovens com menos de 24 anos de idade, pacientes essas que, ao serem inquiridas sobre métodos contraceptivos e métodos para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, nos informam, em 92% delas, que nunca ouviram falar sobre o tema. Então, apesar de nós estarmos na era digital, na era da informação, nós ainda temos grandes bolsões populacionais que não são atingidas por essa inclusão midiática. Então, Charles Maio falou de maneira objetiva que há 2 objetivos na educação médica: curar os pacientes e promover a ciência. Nós promovemos a ciência através dos nossos ensinamentos. Aqui a foto ao lado, sou eu com meu filho fazendo um procedimento obstétrico à época, no Pedro II, à época da paciente anteriormente relatada com a síndrome de Fitz-Hughes. Então, com grande satisfação, eu agradeço a todos e coloco essa figura do Gado Gir, porque o Jorge, professor, mestre, Jorge de Moraes Grey, o meu primeiro ocupante da cadeira de número 18, ele também era um aficionado e um apaixonado pela criação bovina. Então, essa é uma homenagem que eu faço a ele, porque eu também sou apaixonado pela bovinocultura. Agradeço a todos, peço, humildemente, o meu aceite
o meu desejo para participar desta grande confraria que é a CAMED. Muito obrigado a todos. Muito bem. Meus parabéns ao professor Nilson pela brilhante e tranquila exposição. Quero passar a palavra aos colegas, mas antes, eu não sei se eu me perdi um pouco ou se não, eu gostaria de fazer uma pergunta praticamente de leigo, hein? Desculpe aí. Mas é o seguinte, existe algum nexo de causalidade entre a sífilis e a clamídia ou é apenas uma casualidade? O principal nexo, professor Luiz Augusto, ele está relacionado especificamente às infecções sexualmente transmissíveis. Quando eu falei do professor Valdir na sua tese de mestrado, por exemplo, ele associou a clamídia à blenorragia. As infecções sexualmente transmissíveis, elas estão mais afeitas às populações de baixo nível socioeconômico. Eles não são específicas dessa população. Mas a minha vida inteira eu atuei em maternidades onde as pacientes ali atendidas eram de baixo risco. Então, Hospital São José em Mesquita, área de risco. Maternidade de Acari, por 2 anos e meio, fui coordenador da maternidade. Trabalhei na unidade Rocha Faria, trabalhei na unidade Pedro II. Então, a minha vida toda foi pautada em atendimento de populações de risco. E as infecções sexualmente transmissíveis, assim como a sífilis, a clamídia, a blenorragia, né? O próprio HPV que teve, o papilomavírus humano, que teve uma grande explosão e, graças a Deus, uma resolutividade através da sua vacinação, elas já são extremamente exploradas. E aquelas pandemias que são representadas pela clamídia, em que a Organização Mundial de Saúde considera 92% da população mundial atingida pela clamídia, o que é por si só um número absurdo, ela se correlaciona com a sífilis pela vulnerabilidade. E hoje, a sífilis, qualquer um dos obstetras que atuam na linha de frente, como eu ainda continuo atuando, atualmente eu sou coordenador da Maternidade Municipal Marilhana Bulhões, onde aqui nós tivemos, e aí eu vou me estender um pouco na resposta, me perdoe, professor Luiz Augusto, eu vou me estender um pouco porque quando nós estávamos na Maternidade Calazans, quando nós estávamos no Pedro II, quando nós estávamos em outras maternidades do próprio município e que nós queríamos discutir o pré-natal junto à Secretaria Estadual de Saúde, nós nunca conseguimos esse feito. Para tratar precocemente a clamídia, para tratar precocemente a sífilis, para evitar que a sífilis congênita nos sobrecarregasse em termos de leitos hospitalares. E aqui no município de Nova Iguaçu, com o professor Edelberto Carneiro, junto com a decisão política do nosso prefeito Rogério Lisboa, nós conseguimos fazer com que houvesse uma modificação da rotina de pré-natal. Nessas modificações de rotina de pré-natal, tanto de abordagem quanto de resolutividade, eu citei a diminuição de 50% das internações de sífilis congênita na maternidade Mariana Bulhões. Nós estamos agora, com o trabalho de clamídia, tentando avançar nesse projeto e efetivar a diminuição também das infecções puerperais, das endometrites e das destruições das tubas uterinas que levam à infertilidade pela ocorrência da clamídia. Então, o link feito entre clamídia e sífilis é a importância que nós temos sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E ela é a sequência do primeiro trabalho realizado aqui no município de Nova Iguaçu, junto com a Universidade de Iguaçu,
em que nós conseguimos já objetivamente diminuir a sífilis congênita. Então, o link foi a sequência de um primeiro trabalho feito. Muito obrigado, professor Luiz. Está sem áudio. Está sem áudio. Muito obrigado. Deixo a palavra ainda para mais algum confrade, confreira que queira se expressar, por favor. Uma pergunta, então, eu queria fazer uma pergunta ao professor Elimar Bittar, que é nosso secretário-geral, se é ele que vai fazer a ata dessa reunião. Boa tarde a todos. Vamos proceder a essa ata. Ah, E parabéns pela reunião de hoje, que está transcorrendo muito bem. então está ótimo, muito obrigado. Mais alguém? Antônio Luiz Araújo, por favor. Microfone, Antônio. Tem que ligar. Liga aí. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo. Também não. Vilma, está ouvindo? Também não? Antônio Luiz, você não está sendo ouvido. Alô? Braga, está ouvindo, Braga? Bittar, está ouvindo? O Antônio? Antônio Luiz, o senhor não está com algum microfone? Alguns microfones ele possuem um botãozinho que habilita e desabilita o microfone. Observa se é o seu caso. Porque para o software, o seu microfone está habilitado, mas tem algum problema de conectividade aí na máquina do senhor, não sei se é o próprio microfone ou então o conector não está na conexão correta. Continua mudo. Infelizmente, não vai dar. Valeu a intenção. Valeu a intenção. Bom, mais alguém quer se manifestar? Se não querem, eu vou dando por encerrada essa assembleia, mais uma vez, e com muito prazer, parabenizando os dois candidatos, brilhantes exposições, e também agradecendo aos nossos confrades e confreiras que aqui hoje compareceram, e mais ainda enaltecendo para que não se esqueçam, de uma vez recebidas as cédulas para votação, de procederem, porque pelo início de hoje, pelos dois candidatos, merecem receber uma votação adequada para as suas apresentações. Obrigado, professor. Agradeço, então, mais uma vez a todos. Pergunto aos dois candidatos ainda se querem dar uma palavra final. Um tchauzinho, um alô. Só agradecer realmente ter participado de tão honrosa reunião, né, e ter podido explicitar alguma coisa para o objetivo comum, que é a nossa finalidade, que é a formação de alunos e atendimento da nossa população. Okay. Queria agradecer, dizendo a todos um voto de paz e bem, que se cuidem com saúde, para que a gente possa vencer esses dias tão tempestuosos que estamos vivendo. Um abraço afetuoso. Um abraço a todos. Muito obrigado. Então, mais uma vez agradecendo a todos, eu vou dar por encerrada essa assembleia, pedindo ao nosso acadêmico Elimar Bittar, secretário-geral, que proceda à confecção da ata da mesma. Muito obrigado a todos. Boa tarde.